Que a paz e a graça do Senhor seja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para a análise da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. Um feliz ano novo para todos. Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui para continuar no estudo da sua palavra neste novo ano. E como é um novo ano, também temos uma nova lição da Escola Sabatina. Neste momento nós estamos com esta lição que se chama Os Profetas Falam. Segunda parte, estaremos falando sobre o profeta Ezequiel. E o título da nossa lição deste momento é Ezequiel, a quem Deus fortalecerá. É o significado desse nome. Mas antes de analisarmos a nossa lição, vamos fazer uma oração para pedir ao Senhor a sua sabedoria. Querido Pai Celestial, diante da tua presença estamos teus filhos. Queremos te rogar a unção do teu Santo Espírito, Pai, para que nós possamos compreender a tua palavra, e não como nós queremos, mas sim como tu desejas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos para a análise da nossa lição da Escola Sabatina e vamos dar leitura à nossa introdução que diz: O Senhor dará força ao seu povo. Salmo 29:11. Enquanto Jeremias continuava a dar o seu testemunho na terra de Judá, o profeta Ezequiel foi suscitado entre os cativos em Babilônia para advertir e confortar os exilados, e também para confirmar a palavra do Senhor que fora exposta pelo profeta Jeremias. Durante os anos que restaram do reinado de Zedequias, Ezequiel tornou muito clara a loucura de confiar nas falsas predições dos que estavam levando os cativos a esperar para breve o retorno a Jerusalém. Ele foi também instruído a predizer, por meio de uma variedade de símbolos e solenes mensagens, o cerco e a posterior destruição de Jerusalém. Então, aqui nós vemos duas coisas importantes. O profeta Jeremias, ele estava entre os cativos, ou melhor, ele estava dando sua mensagem lá em Jerusalém, enquanto Ezequiel estava entre os cativos na Babilônia. Um dava a sua mensagem lá e outro dava a sua mensagem aqui, mas eles não se contradiziam, já que os dois eram profetas do Senhor e as mensagens encaixavam direitinho. Vamos para a primeira pergunta, porque agora estamos tratando sobre o profeta Ezequiel. Quem foi Ezequiel? Ezequiel capítulo 1, versículo 3 nos diz: Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então, quem era Ezequiel? Ezequiel era sacerdote. Nem todos os sacerdotes eram profetas, mas o Senhor escolheu Ezequiel para ser também profeta do Senhor, mas ele era sacerdote, diz aqui, filho de Buzi. Vamos a ler a nossa notinha que está aqui, o nosso parágrafo que se encontra no livro O Grande Conflito, na página 19, nos diz assim: Posto que Israel tivesse zombado das mensagens de Deus, desprezado as suas palavras e perseguido seus profetas, ele ainda se lhes manifestara como o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, apesar das repetidas rejeições. Sua misericórdia continuou a interceder, com mais enternecido amor que o pai pelo filho de seus cuidados, com mais
enternecido amor, do que o pai pelo filho de seus cuidados, Deus lhes havia enviado sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Então, nós vemos aqui que Ezequiel ele era sacerdote, mas o Senhor o enviou também como profeta para o povo, para advertir, para enviar mensagens. E o que nos está confirmando aqui o parágrafo é que Deus, na sua misericórdia, no seu amor, ele enviou estes mensageiros ao seu povo para advertir. Diz aqui, enviou os seus mensageiros madrugando, enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. É o mesmo que Deus faz hoje. Ele envia seus mensageiros para falarem a sua palavra ao seu povo. Nós que somos o povo, o que estamos fazendo com as mensagens que o Senhor está nos dando? Será que nós estamos rejeitando continuamente as mensagens? Ou será que estamos recebendo e estamos seguindo o caminho que o Senhor quer que nós andemos? É uma pergunta para que nós possamos refletir. Vamos passar à pergunta número 2, que nos diz: onde estava ele por volta do ano 593 a.C. e por quê? Vamos ver em Ezequiel capítulo 1, versículo 1 e 2, que nos diz: e aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Isso está dizendo Ezequiel. No 5º dia do mês, que foi no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim. O versículo de 2 Reis 24:14 nos diz: e transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Então, onde estava Ezequiel por volta do ano 593 a.C.? Ele estava no meio dos cativos, diz ali o versículo, junto ao rio Quebar. Agora a pergunta é, por quê? Porque quando o rei da Babilônia foi para Jerusalém, ele levou muitos cativos para a Babilônia, então ele foi levado junto, e então ele estava ali no meio. O nosso parágrafo está no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 459, e nos diz: é grande para conosco a bondosa misericórdia do Senhor. Ele jamais deixará nem desamparará aos que nele confiam. Se pensássemos e falássemos menos nas nossas provas e mais na misericórdia e bondade de Deus, sentir-nos-íamos erguidos acima de boa parte de nossas sombras e perplexidades. Meus irmãos e irmãs, vós que sentis que estáis a entrar numa vereda escura, e como cativos de Babilônia tendes de pendurar as harpas nos salgueiros, tentemos cantar hinos animosos. Então, o povo estava numa situação bem difícil, porque tinham sido levados cativos e muitos deles estavam desanimados. Nós também passamos por provas e aflições muitas vezes e nos sentimos como que estivéssemos na escuridão, como que não houvesse solução ao nosso problema. Mas aqui está nos dizendo que a misericórdia do Senhor é grande. No parágrafo da pergunta anterior, nós vimos que era como um pai que se compadece pelos filhos. Só que tem consequências que muitas vezes o Senhor não pode tirar, porque Ele espera que nós decidamos servi-lo e obedecê-lo. Quando nós não decidimos fazer isto, então as consequências vêm. E aqui o ânimo que nos dá a irmã Ellen White através deste parágrafo: quando estejamos tristes, desanimados, cantemos hinos animosos. Os hinos vão nos ajudar a levantar o nosso ânimo espiritual. Pergunta número 3. Qual foi sua principal missão?
Então, nós vimos que Ezequiel, ele foi escolhido como profeta, mas ele era sacerdote, filho de Buzi, e que ele estava no meio dos cativos, ele teve uma visão lá no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Agora, qual foi a sua principal missão? Essa é a pergunta. Ezequiel capítulo 21, versículo 2 e versículo 7 nos diz: E disse-me, filho do homem, põe-te sobre os teus pés e falarei contigo. Então entrou em mim um espírito, falando ele comigo, que me pôs sobre os meus pés e ouvi o que me falava. Porém, tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porquanto eles são rebeldes. Então, qual foi a sua principal missão? A missão de Ezequiel. O Senhor diz, tu lhes dirás as minhas palavras. Então, ele ia ser o quê? Mensageiro do Senhor. Um profeta do Senhor que ia falar as palavras do Senhor. E logo diz, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porquanto eles são rebeldes. A pergunta é, como somos nós? Será que nós estamos sendo rebeldes também à palavra do Senhor? Às vezes, podemos estar sendo instrumento de dar aflição para os mensageiros do Senhor. Porque os mensageiros de Deus, o Senhor lhes diz, vai, anuncia a minha palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir, como ele falou com Ezequiel. E muitas vezes os servos do Senhor sofrem. Por quê? Porque o Senhor diz, eles são rebeldes. Sempre vai ter rebeldes. Sempre os mensageiros do Senhor vão sofrer. Mas nós devemos decidir não ser esses instrumentos de Satanás para afligir os mensageiros do Senhor. Sejamos daqueles que aceitam a palavra de Deus, aceitam a advertência e seguimos os seus caminhos. Desta maneira, nós não correremos a sorte dos rebeldes. Pergunta número 4. Que dificuldades o Senhor lhe disse que enfrentaria como seu porta-voz? Bom, eu já entrei um pouquinho na pergunta número 3 sobre isso, mas vamos ler o versículo que está em Ezequiel capítulo 2, versículo 3 até o 6. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E são filhos de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, sabendo, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque casa rebelde são eles. Então, a pergunta é, que dificuldades o Senhor lhe disse que enfrentaria como seu porta-voz? O Senhor já está dizendo, vai ter pessoas que não vão ouvir, mas você tem que falar, mesmo que eles ouçam ou mesmo que eles não ouçam. Você vai ter que levar essa mensagem. Outra coisa também que está dizendo ali, que eles seriam... que o profeta não deveria temer a eles, nem nas suas palavras, nem o rosto, o semblante. Quando uma pessoa está brava com alguém, ela faz um olhar assim bem terrível, né? Pois é, as pessoas dariam também olhares e fariam rosto duro ao profeta do Senhor. Mas o Senhor diz, não temas ao seu rosto, não temas as suas palavras. Diz, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo e tu habites com escorpiões. Que terrível, né? Então, sarças e espinhos, como seria a gente habitar no meio das sarças e espinhos? E escorpião,
Nós, os que conhecemos o escorpião, é um animalzinho que ele tem um ferrão assim na cauda e pode ser mortal a picada desse animalzinho, né? Desse insetozinho. Então, é tão bom que nós possamos refletir. Se você se considera também um mensageiro do Senhor, lembre que estamos no meio de uma casa rebelde, um povo rebelde, e que muitas vezes não seremos bem-vindos ao falar a palavra de Deus. Não pensemos que quando a gente vai levar a palavra do Senhor, como é palavra do Senhor, que seremos bem-vindos em todo lugar. Ao contrário, muitas vezes ao levar a palavra do Senhor, as pessoas vão nos contrariar, vão ficar bravos com a gente, como diz aqui, o rosto duro, né? E serão como sarças, como espinhos, como que mais? Como escorpiões pode ser que sejam. Mas o que diz o Senhor? Não os temas, porque eles são casa rebelde. O Senhor nos prometeu, eu sou contigo. Então, se você está levando a palavra de Deus, segue firme e em frente. Agora, se você é um membro da igreja que também, logicamente, tem que levar a palavra de Deus, mas muitas vezes, todos nós, eu creio, devemos ser tanto mensageiros, como também recebedores da mensagem. Porque às vezes nós estamos pregando uma mensagem e tem outro mensageiro que também está pregando outra mensagem. E aquela mensagem pode ser que seja para mim. Então eu tenho que saber receber, não ser rebelde. E também quando eu sou mensageiro, não esperar que todo mundo vai me bem acolher. Tenho que pedir sim sabedoria de Deus, porque às vezes, por falta de tato, nós não somos bem recebidos. Mas o mensageiro de Deus não deve ter falta de tato. Temos que pedir a Deus a sabedoria, as palavras certas para falarmos do jeito certo a palavra do Senhor. Esta visão foi dada a Ezequiel no momento em que sua mente estava repleta de pressentimentos sombrios, diz o nosso parágrafo. Ele viu a terra de seus pais desolada. A cidade que antes estava cheia de habitantes não era mais habitada. A voz de alegria, o cântico de louvor não eram mais ouvidos dentro dos seus muros. O próprio profeta era um estrangeiro em uma terra estranha, onde reinavam supremas a ambição sem limites e a crueldade selvagem. Terrível. Então, estas coisas como a ambição sem limites, crueldade selvagem, não deveria ter se visto no meio do povo do Senhor, mas lamentavelmente havia. E hoje em dia também existe isso no nosso meio. Por isso nós devemos depender completamente do Senhor e não depender dos seres humanos. Pergunta número 5. Que perda sentiu profundamente no ano 588 a.C. E por quê? Vamos ver Ezequiel capítulo 24, versículo 15 até o 21. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia-te de gemer. Não farás luto por mortos, ata o teu turbante, põe-te nos pés os teus sapatos e não cubras os teus lábios, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu a ordem. E o povo me disse: porventura, não nos farás saber o que significam estas coisas que tu estás fazendo? E eu lhes disse: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: dize, ó casa de Israel, assim diz o Senhor: eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos e o regalo da vossa alma. E vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Terrível essa mensagem. Nem todas as mensagens que o mensageiro de Deus vai levar são boas. Foi até terrível para o próprio profeta.
Tanto que a pergunta que diz: que perda sentiu profundamente em 588 a.C. e por quê? Ele perdeu a sua mulher, porque o Senhor disse: eu vou tirar de golpe o desejo dos teus olhos. E ele amava a sua mulher. Como diz aqui o parágrafo, diz: Cristo comparou o seu amor pela igreja ao amor entre marido e mulher. O calor da verdadeira amizade e o amor que une os corações de marido e mulher são um antegozo do céu. Então ele era feliz com a sua esposa, o profeta Ezequiel. Só que o Senhor tirou de vez a sua mulher. Mas por quê? É a pergunta. Por quê? Porque Deus tinha uma mensagem forte no seu amor, na sua misericórdia pelo povo. Ele fez que Ezequiel passasse por isto para que o povo compreendesse a dureza do que iria acontecer com eles caso eles não ouvissem a voz do Senhor. Hoje também o Senhor está nos enviando mensagens através desta lição. Talvez não tenha um profeta que esteja morrendo sua mulher por causa de nós. Mas estas histórias, diz lá no livro de Romanos, foram escritas antecipadamente para que nós que vivemos hoje possamos tomar as lições. Coisas terríveis acontecerão no futuro com todos aqueles que não aceitam a palavra de Deus nem a obedecem. Então é hoje o dia, é hoje o tempo em que nós devemos tomar a nossa decisão. Vamos para a pergunta número 6. Que boas notícias ele poderia transmitir sobre o futuro? Bom, agora tem algo bom, né? Que boas notícias ele poderia transmitir sobre o futuro? Ezequiel capítulo 43, versículo 4 até o 7 nos diz: E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está voltada para o caminho do Oriente. E o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi alguém que falava comigo de dentro do templo. E estava um homem em pé junto a mim. E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Então, em outras palavras, o Senhor prometeu que ele estaria no seu templo e ali habitaria no meio do povo de Israel para sempre. Que linda promessa! Mas como diz aqui, é para o futuro. Nós podemos contemplar isto. Eu creio que é para a Nova Jerusalém, no templo, na Nova Jerusalém. Diz que ali não vai ter templo, né? Porque a presença do Senhor está ali para sempre, né? O Senhor será o templo do povo de Deus. Aqui diz Profetas e Reis, página 217, assim: Claramente ele previu a queda do reino e a disseminação dos habitantes de Judá entre as nações. Mas com os olhos da fé, viu além de tudo isto para os tempos da restauração. Soando em seus ouvidos estava a promessa divina: Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Em seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Quem é este? É Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele reinará neste mundo quando esta terra for restaurada pelas mãos do Senhor. Então, sejamos parte daqueles que ouvimos a voz do Senhor, que obedecemos a sua palavra, e desta maneira, quando estivermos nessa terra renovada, Jesus será o nosso rei. Como diz aqui, ele será, sendo rei, reinará, prosperará, praticará o juízo e a justiça na terra.
e todo o povo de Deus habitará seguro. Glória ao Senhor por isso. Pergunta número 7. Que maravilhosas promessas lhe inspiraram? Ezequiel, capítulo 47, o versículo 9 e depois o 12 diz da seguinte maneira: E acontecerá que toda criatura vivente que nadar por onde quer que entrarem estes dois rios, viverá. E sararão e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. E junto ao rio, a sua borda de um e do outro lado, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Então aqui está falando de rios que vão passar, né? E ali haverão árvores com frutos, que o seu fruto será para alimento e a sua folha para remédio. Agora vamos ver no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 até o 5, que nos diz: E mostrou-me o rio puro, da água da vida, clara como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na testa deles estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo o sempre. Então, que maravilhosas promessas lhe inspiraram? Que maravilhosas promessas? As promessas de que ali do trono de Deus sairia um rio puro com água cristalina como cristal, que ao redor desses dois rios, estaria, aqui está dizendo no Apocalipse, a árvore da vida, que dá 12 frutos, o seu fruto será para alimentar as nações e as suas folhas para a cura, Então, é algo maravilhoso essas promessas. O parágrafo no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 91, diz: Cristo morreu para trazer aos homens o salvador poder do Evangelho. Aqueles que cooperam com ele em levar avante seu grande empreendimento de misericórdia, trabalhando com toda a energia que Deus lhes deu para salvar os de perto e os de longe, hão de partilhar da alegria do Redentor quando os redimidos estiverem ao redor do trono de Deus. Que maravilha! Então, vamos nos empenhar nessa obra, vamos fazer tudo que estiver no nosso poder de salvar aqueles que estão perto e que estão longe de nós. Quem estão mais perto de nós? A nossa família, os que estão um pouco mais longe, nossos vizinhos, nossos parentes, outras pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que fazer um trabalho por essas pessoas. Aqui tem um parágrafo de reflexão que gostaria de ler e diz assim: O Senhor virá. Estamos entrando em cenários de calamidade. Os agentes de Satanás, embora invisíveis, estão se esforçando para destruir vidas humanas. Mas se nossa vida estiver escondida com Cristo em Deus, contemplaremos sua graça e salvação. O Senhor está vindo para estabelecer seu reino na terra.
Que nossas línguas sejam santificadas e empregadas para a sua glória. Trabalhemos agora como nunca antes. Somos admoestados a estar a tempo e fora de tempo. Devemos criar oportunidades para a apresentação da verdade e aproveitar cada oportunidade para atrair almas para o Salvador. Que Deus nos ajude e nos abençoe para ser instrumentos de Deus, para levar a mensagem para a salvação de outras almas. Assim como Ezequiel, sendo sacerdote, também foi profeta do Senhor, mensageiro do Senhor, para levar a sua palavra àquelas pessoas que precisavam de ouvi-la, e aqueles que ouviram certamente foram salvos. Vamos, para concluir, fazer uma oração. Querido Pai Celestial, te agradecemos por tua palavra. Pai Santo, perdoa-nos porque muitas vezes, assim como Israel, temos sido rebeldes. Mas, por favor, ajuda-nos a deixar nossa rebeldia, a tomar a decisão de te ouvir e de te obedecer. Mas também, Senhor, a ser mensageiros teus, para que outras almas possam ser salvas por nosso meio. Em nome de Jesus pedimos tudo. Amém. Bom, que Deus nos abençoe e que esta lição possamos aplicá-la em nossa vida. Amém.